Você já imaginou vencer uma guerra sem levantar uma espada? Já parou para pensar que às vezes o maior milagre vem quando a gente menos espera e de uma maneira que ninguém pode prever? Se inscreva no nosso canal, deixa seu like de gratidão e fique conosco até o final. Hoje vamos falar sobre o milagre inacreditável de Josafá, o rei de Judá, que venceu uma batalha monumental sem querer lutar. Uma história que mostra que quando confiamos verdadeiramente em Deus, o impossível se torna real. Era um dia comum em Judá, quando de repente uma notícia devastadora chega aos ouvidos de Josafá. 3 poderosos exércitos, os Moabitas, Amonitas e Meunitas, estavam vindo contra ele. Era um exército esmagador, e Judá não tinha forças nem recursos para enfrentá-los. A vitória parecia impossível. Imagine o que Josafá sentiu naquele momento. Um rei responsável por todo o seu povo, sabendo que o inimigo estava a caminho, pronto para destruir tudo. O desespero poderia ter tomado conta, ele poderia ter fugido, tentando negociar ou simplesmente se rendido, mas ele não fez nada disso. Em vez de se desesperar, Josafá fez algo completamente inesperado. Ele buscou a Deus, convocou todo o povo para um jejum e orou. No meio da sua oração, ele declarou: "Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti." 2 Crônicas 20:12. Aqui está uma lição valiosa. Quando tudo parece perdido, ao invés de agir na pressa, Josafá nos ensina a parar e buscar a orientação divina. Muitas vezes é na quietude da alma que Deus age. Foi então que Deus, através do profeta Jaziel, trouxe uma palavra de encorajamento. A mensagem era clara: não tenham medo, nem se assustem por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Imagine ouvir isso em meio ao caos. A batalha não era de Josafá, não era do povo, era de Deus. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é deixar Deus lutar por nós. E foi exatamente isso que Josafá fez. No dia da batalha, Josafá tomou outra decisão inesperada. Em vez de colocar os melhores guerreiros na linha de frente, ele colocou cantores, isso mesmo, um coral. Eles não foram armados com espadas, mas com louvores. E o que eles cantavam? Rendam graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 20:21. Essa foi a arma escolhida, o louvor, porque quando você louva em meio à luta, você está declarando que confia em Deus, acima de qualquer coisa. Louvor é fé em ação. E então o milagre aconteceu. Enquanto Judá cantava e louvava, Deus armou uma emboscada contra os inimigos. Os 3 exércitos que vinham contra Judá ficaram tão confusos que começaram a lutar entre si, até que nenhum deles restou. Josafá e seu povo sequer precisaram levantar uma espada. Deus cumpriu sua promessa. A batalha era dele e ele venceu. Depois disso, o povo de Judá foi até o local da batalha. E o que encontraram? Riquezas, abundância, bênçãos que eles não esperavam. Foram 3 dias recolhendo os despojos. Quando Deus age por nós, Ele vai além do que podemos imaginar. Ele não apenas resolve nossos problemas, mas também nos abençoa de maneiras que nunca esperamos. A vitória de Josafá sobre os seus inimigos é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia, cheia de detalhes que revelam o poder de Deus em agir quando tudo parece perdido. A história está registrada em 2 Crônicas 20 e vamos mergulhar um pouco mais fundo nos acontecimentos que culminaram em uma vitória surpreendente e milagrosa. Tudo começa quando Josafá, o rei de Judá, recebe uma notícia aterrorizante. Uma aliança poderosa de 3 povos, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, havia formado um exército gigantesco e estavam se aproximando para atacar Judá. Para piorar a situação, os inimigos já estavam em Engedi, aos poucos quilômetros de Jerusalém. A notícia foi devastadora, pegando Josafá e o povo de surpresa, deixando-os sem tempo para reagir com estratégias militares tradicionais. Imagine só a pressão que Josafá sentiu. Ele sabia que militarmente seu reino não tinha chance contra essa aliança de nações.
Qualquer rei no lugar dele poderia ter entrado em pânico, se rendido ou tentado negociar com os inimigos. Mas Josafá tinha algo que esses reis não tinham: confiança inabalável no poder de Deus. Em vez de convocar seus generais ou começar a planejar a defesa, Josafá tomou uma decisão impressionante. Ele buscou ao Senhor em oração. Josafá proclamou um jejum em todo o reino de Judá e convocou o povo para buscar a Deus. Junto com ele, não apenas os soldados, mas toda a população foi chamada a participar desse momento de oração e jejum. Foi uma mobilização espiritual, não militar. Durante sua oração, Josafá reconheceu a soberania de Deus e lembrou do poder divino em batalhas anteriores. Ele declarou abertamente sua fraqueza e dependência de Deus, dizendo uma frase que marcou profundamente essa história: "Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti." Esse momento foi crucial porque, ao invés de confiar em sua própria força, Josafá entregou o controle da situação nas mãos de Deus. Enquanto o povo estava reunido, Deus trouxe uma resposta poderosa através de um profeta chamado Jaziel. Ele disse ao povo e ao rei: "Não temam nem desanimem por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus." Essa palavra trouxe esperança e alívio. Jaziel continuou dizendo que o povo de Judá não precisaria lutar. Eles deveriam descer ao campo de batalha, mas não para lutar. Eles apenas precisariam ficar firmes e ver o livramento que o Senhor traria. Deus já havia garantido a vitória. Na manhã seguinte, Josafá fez algo que nenhum general em sã consciência faria. Em vez de posicionar os melhores guerreiros na linha de frente, ele colocou cantores e músicos. Isso mesmo, o rei instruiu o coral a ir à frente do exército, cantando louvores a Deus. Eles marcharam cantando: "Dêem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre." Essa foi a estratégia divina. Não uma força militar, mas o louvor. O coral liderou o exército de Judá, e ao som dos cânticos, algo surpreendente começou a acontecer no campo inimigo. Enquanto os louvores ecoavam pelos vales, Deus armou uma emboscada sobrenatural. Os 3 exércitos aliados, de alguma maneira inexplicável, começaram a se voltar uns contra os outros. Primeiro, os amonitas, e os moabitas atacaram os meunitas, destruindo completamente aquele grupo. E logo depois, os amonitas e moabitas se voltaram uns contra os outros e se autodestruindo no processo. Quando o exército de Judá finalmente chegou ao local da batalha, todos os seus inimigos estavam mortos. Não havia um único soldado vivo. O povo de Deus nem sequer precisou lutar. Eles apenas testemunharam o milagre de Deus, que fez com que os inimigos se destruíssem mutuamente. Após a vitória milagrosa, Josafá e os homens de Judá foram recolher os despojos do campo de batalha. E o que encontraram foram uma quantidade impressionante de riquezas, armamentos e outros bens. Eram tantos despojos que eles passaram 3 dias recolhendo tudo. Esse foi mais um sinal de que quando Deus intervém, Ele faz isso de maneira abundante. Depois dessa vitória, o terror do Senhor caiu sobre todas as nações vizinhas. Elas souberam o que havia acontecido e temeram o poder de Deus de Israel. Ninguém ousou mais levantar-se contra Josafá e Judá. E o reino viveu em paz por muitos anos. Esse relato impressionante nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, Deus pode intervir de maneira que desafia a lógica humana. Josafá nos mostra que, em vez de tentar resolver tudo sozinho, devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Às vezes, a batalha não é nossa para lutar, ela é do Senhor. Confiar em Deus em meio ao desespero, Josafá nos ensina a não entrar em pânico, mas sim a buscar a Deus quando estamos cercados por problemas. O jejum e a oração do povo de Judá trouxeram a intervenção divina de forma milagrosa. O ato de louvar, mesmo antes da vitória, foi um símbolo de fé e confiança total em Deus. Louvor não é apenas gratidão, é uma arma espiritual. Quando entregamos as situações nas mãos dele, Deus age de maneiras que nós nunca imaginaríamos. A história de Josafá não é apenas sobre uma vitória militar, mas sobre como a fé
e a oração e o louvor podem ser instrumentos poderosos nas mãos daquele que confiam plenamente em Deus. Que essa história inspire cada um de nós a lutar as nossas batalhas com louvor nos lábios e confiança em nossos corações, sabendo que Deus está no controle. A história, a vitória de Josafá e do povo de Judá contra os seus inimigos é um exemplo poderoso de como a fé, a confiança em Deus e o louvor podem transformar situações aparentemente impossíveis. Mesmo que tenha ocorrido há milhares de anos, essa história traz ensinamentos profundos e extremamente relevantes para a nossa vida nos dias de hoje. Vamos explorar como esses princípios se aplicam ao nosso cotidiano? Buscar a Deus em primeiro lugar, a nossa primeira reação. Quando Josafá foi confrontado com a ameaça de 3 exércitos poderosos, sua primeira reação não foi pânico, desespero ou uma estratégia militar desesperada. Em vez disso, ele imediatamente buscou o Senhor. Ele reconheceu sua própria limitação e declarou que não sabia o que fazer, mas que os seus olhos estavam postos em Deus. Essa é uma lição fundamental para nós. No nosso dia a dia, frequentemente enfrentamos desafios, problemas e crises que nos deixam sem saber como agir. Pode ser uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar ou um desafio no trabalho. O que fazemos nesses momentos de crise? Nossa tendência natural é tentar resolver tudo por conta própria, ou às vezes ficamos paralisados pelo medo e pelo desespero. Josafá nos ensina que a primeira ação diante de qualquer crise deve ser buscar a Deus. Em vez de olhar para o problema e focar na dificuldade, ele olhou para o Senhor, reconhecendo que apenas Deus tinha o poder de dar uma solução. Isso não significa que devemos ignorar nossos problemas, mas sim que antes de qualquer coisa devemos entregar nossos desafios a Deus e confiar que Ele vai agir. Essa atitude de dependência e humildade é o ponto de partida para experimentar milagres em nossas vidas. A batalha é do Senhor. Confiar mesmo quando não vemos solução. A mensagem que o profeta Jaziel trouxe a Josafá foi clara. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Esse é um princípio espiritual profundo. Existem momentos em nossas vidas em que, apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos ver uma solução. O problema é maior do que nós e não temos a capacidade de resolvê-lo por conta própria. Nessas horas, Deus nos convida a entregar a batalha a Ele. Isso não é fácil, porque muitas vezes gostamos de estar no controle. Queremos ter a sensação de que podemos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Mas o que a história de Josafá nos ensina é que quando entregamos nossos problemas nas mãos de Deus, Ele luta por nós. No mundo moderno, estamos constantemente sendo lembrados de sermos proativos, de fazer acontecer, de buscar sempre soluções rápidas. No entanto, há batalhas que não são nossas para lutar. Josafá e seu povo não precisaram levantar uma única espada. Eles precisaram confiar. E essa confiança é a chave para vermos Deus agir em nossas vidas. Quantas vezes já tentamos resolver algo por conta própria e apenas pioramos a situação? Às vezes, tudo o que precisamos fazer é reconhecer nossas limitações e deixar Deus lutar por nós. O poder do louvor, a fé que move montanhas. Uma das partes mais impressionantes da história de Josafá é a estratégia que ele usou. Em vez de colocar guerreiros na linha de frente, ele colocou cantores. Eles marcharam para a batalha, louvando a Deus, declarando sua gratidão e confiança no Senhor, mesmo antes de ver a vitória. Esse é um dos ensinamentos mais poderosos para os nossos dias. O louvor é uma expressão de fé. Quando louvamos a Deus, estamos dizendo: eu confio em Ti, mesmo que a situação ainda pareça impossível. Louvar em meio a uma batalha é um ato de fé, porque estamos exaltando a Deus antes que o problema seja resolvido. Quantas vezes ficamos tão focados nos nossos problemas que esquecemos de louvar? Josafá nos ensina que o louvor não é apenas algo que fazemos depois da vitória, mas algo que fazemos durante a batalha, como um ato de confiança e rendição a Deus. O louvor transforma a atmosfera
tira o foco do problema e coloca os nossos olhos no Senhor. Nos dias de hoje, o louvor pode ser uma arma poderosa contra o medo, a ansiedade e o desespero. Quando louvamos, estamos declarando que Deus é maior do que nossos problemas e que confiamos em sua intervenção. A intervenção divina na história de Josafá foi tão surpreendente que ninguém poderia prever o que aconteceria. Os 3 exércitos inimigos se voltaram uns contra os outros e Judá nem precisou lutar. O que parecia uma derrota iminente se transformou em uma vitória milagrosa. Isso nos mostra que Deus trabalha de maneira que não podemos entender ou prever. Ele pode usar circunstâncias inesperadas para nos dar a vitória. Às vezes estamos tão focados em uma solução específica que esquecemos que Deus pode agir de formas completamente fora do comum. Quando confiamos em Deus, estamos abrindo espaço para Ele agir de maneira que Ele achar melhor, não da maneira que nós imaginamos. Deus é especialista em transformar situações impossíveis em vitórias. Assim como Ele fez com Josafá, Ele pode usar situações que parecem caóticas ou sem saída para trazer libertação e bênçãos para as nossas vidas. Precisamos apenas estar prontos para confiar e esperar no tempo e no modo de Deus. Depois que Deus deu a vitória a Josafá, o povo de Judá passou 3 dias recolhendo os despojos. Havia tanta riqueza e provisão que eles não conseguiam carregar tudo de uma só vez. Isso nos mostra que quando Deus intervém, Ele não apenas resolve nossos problemas, mas também nos abençoa de maneira que vão além de nossas expectativas. Essa parte da história nos ensina que, quando confiamos em Deus e colocamos em primeiro lugar, Ele cuida de nós de maneira abundante. Deus não é apenas o Deus da vitória, mas também o Deus da provisão. Ele nos abençoa com o que precisamos e muitas vezes com muito mais do que esperávamos. Nos dias de hoje, isso pode se manifestar em paz, sabedoria, direção, cura emocional, relacionamentos restaurados ou até mesmo bênçãos materiais. O ponto é que, quando deixamos Deus agir, Ele faz isso de forma completa e abundante. A história de Josafá representa a nossa caminhada de fé nos dias de hoje. Ela nos lembra que, independentemente da circunstância que enfrentamos, devemos buscar a Deus em primeiro lugar, confiar que Ele está no controle e louvar mesmo em meio à batalha. E, acima de tudo, ela nos ensina que Deus luta por nós e, quando Ele luta, a vitória é garantida. Assim como Josafá, somos chamados a entregar nossas batalhas a Deus, a confiar em sua soberania e a deixar que Ele age em nosso favor. Quando fazemos isso, não apenas experimentamos a vitória, mas também a abundância das bênçãos que Ele tem preparado para nós. Hoje, não importa qual seja a sua batalha, lembre-se, a batalha é do Senhor e Ele nunca falha. Se Josafá não tivesse confiado em Deus, diante da ameaça dos 3 exércitos inimigos, o desfecho teria sido dramaticamente diferente. A sua decisão de buscar ao Senhor foi o ponto crucial que mudou a história. Agora, imagine o que teria acontecido se ele tivesse optado por outro caminho. Aqui estão 5 desvantagens detalhadas que Josafá e o reino de Judá poderiam ter enfrentado se eles não tivessem confiado em Deus. Medo e desespero tomariam conta de Judá. Se Josafá não tivesse buscado a Deus, o medo e o desespero provavelmente teriam dominado o povo de Judá. Ele era o líder e suas decisões influenciavam diretamente a mentalidade de seus seguidores. Sem a confiança em Deus, o caos emocional teria se espalhado rapidamente. Ao invés de jejuar e orar, as pessoas poderiam ter entrado em pânico. Soldados e civis teriam perdido a esperança de sobrevivência, sabendo que militarmente não tinham condições de derrotar 3 exércitos poderosos. O medo teria causado desorganização, falta de unidade e talvez até a desistência antes mesmo de tentar uma resistência.
Além disso, quando o medo toma conta de um povo, ele se torna vulnerável à falta de discernimento. Desespero gera decisões precipitadas, como fugir ou tentar alianças desesperadas com outras nações, que poderiam mais tarde trair Judá. Sem confiar em Deus, Josafá provavelmente teria recorrido a estratégias militares tradicionais. Ele poderia ter chamado seus generais, reunido o exército de Judá e tentado combater os inimigos com a força das armas. Contudo, comparado ao tamanho e à força da coalizão dos 3 exércitos que se uniram contra Judá, qualquer estratégia militar seria inadequada. Judá era um reino pequeno e seu exército não era suficientemente forte para enfrentar tantos inimigos. Uma batalha física teria levado à derrota certa, com enormes perdas de vidas. O povo de Judá teria sido destruído, suas cidades saqueadas, e Jerusalém possivelmente teria caído nas mãos dos invasores. Além da derrota militar, essa decisão teria afetado negativamente as gerações futuras, uma vez que o exército de Judá estaria dizimado e o reino enfraquecido, tornando-se alvo fácil para outros inimigos. Josafá sabia que para sobreviver, ele precisava da intervenção de Deus. Sem a confiança no Senhor, Judá teria perdido a proteção divina que foi garantida. Através da oração e do jejum coletivo, Deus não apenas livrou o povo de Judá da batalha, mas ele os protegeu de todo o mal. Se Josafá tivesse confiado apenas em suas próprias forças, a proteção e provisão sobrenatural que Deus forneceu não teriam sido manifestadas. Judá teria perdido a oportunidade de testemunhar o milagre. Em vez disso, a consequência seria devastação e o sofrimento prolongado. O despojo que eles recolheram após a batalha, riquezas, provisões e recursos dos exércitos inimigos, também não teria sido ganho. Eles passaram 3 dias recolhendo os despojos, o que foi um sinal da provisão abundante de Deus. Sem essa confiança e entrega ao Senhor, o povo não teria experimentado essa bênção física e material que veio como resultado da vitória. Impacto espiritual negativo no povo. Se Josafá tivesse ignorado o poder de Deus e optado por tentar resolver o problema com suas próprias forças, o impacto espiritual sobre o povo teria sido devastador. A confiança e a fé do povo de Judá em Deus poderiam ter enfraquecido gravemente. O evento foi uma oportunidade crucial para que Judá fortalecesse sua fé coletiva e experimentasse o poder de Deus de maneira tangível. Quando o povo viu que Deus intervindo e entregando seus inimigos sem a necessidade de lutar, eles foram renovados espiritualmente, cientes do cuidado e da força do Senhor. Sem esse milagre, o povo teria ficado desiludido e talvez se voltasse para outros deuses, acreditando que o Senhor de Israel não poderia protegê-los. O fracasso de Josafá em confiar em Deus teria causado uma crise espiritual, onde as pessoas duvidariam do poder e da soberania de Deus, abrindo espaço para a idolatria e afastamento da fé. Depois que Deus derrotou os inimigos de Judá, o temor do Senhor caiu sobre as nações vizinhas. As outras nações ficaram impressionadas com o poder de Deus, e isso garantiu um período de paz e segurança para Judá. Nenhuma outra nação ousou levantar-se contra eles, após testemunhar a maneira como Deus interveio. A vitória sobrenatural trouxe respeito e temor entre as nações vizinhas. Por outro lado, se Josafá não tivesse confiado em Deus, o resultado teria sido completamente diferente. Judá poderia ter sido conquistada e subjugada por seus inimigos, o que resultaria em uma perda de influência e respeito entre os outros reinos. Em vez de paz, eles provavelmente enfrentariam períodos de instabilidade política e ataques contínuos, uma vez que os outros reinos teriam percebido a fraqueza de Judá. A falta de confiança em Deus também teria um impacto na credibilidade de Josafá.
como líder. Um rei que não busca Deus em momentos de crise pode ser visto como fraco espiritualmente, perdendo o respeito tanto do seu povo quanto de outros reis. Judá teria se tornado uma nação vulnerável e a paz que desfrutaram por muitos anos teria sido perdida. A confiança de Josafá em Deus foi a chave para uma vitória milagrosa e pacífica, sem derramamento de sangue e sem perdas para Judá. Se ele não tivesse confiado no Senhor, o resultado seria catastrófico. O medo tomaria conta do povo, a derrota militar seria quase certa, eles perderiam a proteção divina, o impacto espiritual negativo os afastaria de Deus e sua reputação entre as nações seria destruída. Essa história nos mostra que confiar em Deus transforma até as situações mais desesperadoras nos dias de hoje. Isso continua sendo verdade quando enfrentamos nossas próprias batalhas, seja no trabalho, na família ou em crises pessoais. Confiar no Senhor nos leva a soluções que vão além das nossas capacidades humanas. Essa história nos ensina que a fé verdadeira não é simplesmente esperar que tudo vá dar certo, mas acreditar que mesmo nas maiores lutas, Deus já está no controle. E às vezes Ele nos chama para uma batalha onde a única arma necessária é o louvor. Então, quando a vida te cercar e o inimigo parecer invencível, lembre-se de Josafá. Lembre-se que o louvor pode ser a chave para o seu milagre. E nunca se esqueça, a batalha é do Senhor. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no nosso canal para mais histórias de fé, milagres e esperança. Que Deus te abençoe e até a próxima. E lembre-se que quando louvamos, milagres acontecem.